E aí, guys, mais um vídeo aqui com vocês. E é o seguinte, hoje eu quero falar mais um pouco sobre as coisas que a gente vem fazendo, né? Talvez seja um pouco repetitivo, mesmo se você está seguindo todos os vídeos certinho, mas eu queria falar sobre a questão de que como é interessante, eu tô lendo e aí eu fico vendo coisas que eu poderia ter feito e poderia. Eu tenho um bloqueio, mais um bloqueio. Aqui eu gosto de falar sobre os meus bloqueios, né? E esse bloqueio que eu tenho que falar sobre a questão de eu não gosto de colocar os holofotes em cima de mim. E por mais que você queira trabalhar na internet, você tem que quebrar essa essa esse bloqueio se você quiser ser tipo o que eu provavelmente gostaria de ser, por exemplo. Eu gostaria de ser um streamer. Para eu ser um streamer, eu tenho que justamente colocar os holofotes em cima de mim. Porque tudo gira em cima das minhas opiniões e do que eu venho fazendo na internet. E isso seria. Você tem que virar uma autoridade, de certa forma. E eu percebo que parece que eu quero e não quero. Sabe aquele cara que fica em cima do muro? Isso é um grande problema. Outra coisa. Esse canal eu falo sobre mim, certo? Então, eu sei que ele não vai alcançar grandes massas. Quando você fala sobre você, você já gera um problema, porque as pessoas não gostam de ouvir falar de uma outra pessoa. A não ser que essa pessoa seja um grande famoso. Mas normalmente você não tem interesse em saber sobre a minha vida. Você quer saber sobre a sua vida. Agora, se eu mudo o meu direcionamento e falo, tipo, pego o que acontece comigo e falo numa terceira pessoa, ou então trago para uma questão generalizada, talvez gere mais interesse em você. E é o fato isso é uma forma de comunicação muito utilizada no marketing, né? Se você não sabe, eu estou estudando sobre copyright, né? E uma das vantagens de estudar copy é que você começa a entender a filosofia por trás da mente humana, como os seres humanos se comportam em determinada situação, e nisso você tem o grande poder de persuadir as pessoas a fazerem o que você deseja, de certa forma. Eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de persuasão, é diferente. E aí você pesquisa aí se você acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se as mesmas coisas, se a coisa é tudo igual, entendeu? Sim, mas eu estava falando sobre a questão dos holofotes. E o que é que eu vi venho estudando, e, por exemplo, uma das coisas que eu mais falhei nesse meio foi justamente isso, é, botar o pé no freio. Ter o pé no freio atrapalha muito quando você está usando a internet. Quando você fala manso, né? Vou falar assim, vou determinar como fala manso. É aquela pessoa que fala sem querer ofender ninguém ou sem tomar um posicionamento caótico ou polêmico, sendo que é o que você pensa, mas mesmo sendo o que você pensa, você não quer chegar ao ponto de criar inimizades, né? Quando você faz isso, você acaba destruindo todo o seu poder de alcance e todo o seu avanço, vamos dizer assim. E isso eu fiz muito, tá? Isso foi uma das coisas que eu fiz muito. Eu acho que a grande maioria, por isso que a grande maioria não se destaca tanto. E isso eu comecei a ver que minha estratégia de marketing era péssima, praticamente inexistente. Até porque eu não conseguiria me destacar muitos dos meus concorrentes, justamente, primeiro, porque eu não divulguei o suficiente o meu conteúdo, nunca divulguei tanto, porque
aquela questão dos holofotes. Ainda tem algumas travas voltadas à minha infância, vamos dizer assim. Pessoas com que eu fui, eu já tenho muitos anos sem ver muita gente do que viveu comigo, e mesmo assim, parece que coisas que eu vou fazer ainda travo, falo assim, será o que vão falar de mim, né? E isso é uma coisa péssima, principalmente para quem trabalha na internet. Então hoje eu tento fazer tudo que me incomoda, né? Tudo que está me incomodando, me destruindo, me deixando angustiado, eu falo, vou fazer. Nem que eu faça uma vez só. E eu faço, e às vezes nem sempre eu consigo fazer tudo. Ultimamente eu ainda não consegui fazer algumas coisas, que ainda está no caminho, mas eu farei com certeza, porque eu quero quebrar todas essas travas que eu tenho e acabar com isso, porque isso só atrapalha a minha vida. Provavelmente, se você está ouvindo esse vídeo até agora, talvez você também tenha algumas travas e fique pensando, às vezes você não faça algo porque as pessoas podem pensar algo de você. E eu quero dizer para você que isso é comum, é normal. Na verdade, é uma coisa, é como se fosse um drive instalado no ser humano. A gente tem isso por causa que porque prego que se destaca toma martelada, e martelada dói. A gente não quer receber martelada. A gente quer, sei lá, crescer de uma forma sem dor. E é impossível, é impossível. Você tem que destruir toda essa questão, porque se você não destrói, você vai acabar se autodestruindo. Porque tudo que você pode ser ou poderia ser não vai acontecer, e você vai acabar né, se questionando, pensando se um dia se pudesse se pudesse voltasse ao passado faria diferente. Enfim, não é que você não vai poder ter sucesso em outra coisa, até pode, mas no que você deseja, no que você quer, nas suas crenças e no que você acredita que seria melhor para você, você vai ficar atrasado. E, e no final isso daí, cada um vai dizer se foi bom ou ruim para sua vida. Mas eu digo que para mim, hoje, eu acho que é uma das coisas que mais pesa na minha vida, é saber que eu não estou vivendo o que eu poderia estar vivendo, né? Referente à minha vida profissional, familiar, tem coisas que me incomodam ainda. E mesmo assim, eu não consigo, sabe? É uma coisa engraçada, porque para quem faz, é uma besteira. E na verdade é uma besteira, tudo é uma besteira. A vida não é feita para ser levada extremamente séria, né? Ela, na verdade, é para ser levada de uma forma muito leve, porque pensa, por que temos que nos importar com algo que teoricamente não sabemos por que existe, né? Não sabemos, todos estamos aqui no mesmo barco, não pedimos para vir e nem pedimos para ir. E ao mesmo tempo a gente vem e vai, né? É muito louco, mas e se a gente vai, por que se limitar? Por que ficar numa situação que pode, sei lá, fazer com que a gente não viva da nossa maneira, né? Por quê? Eu fico me questionando às vezes. Às vezes não, me questiono muito isso. Isso me incomoda. Isso dói no meu coração. Não estar vivendo a forma que eu queria estar vivendo. Por mais que eu tente, tem coisas ainda que não se encaixaram.
não estão bem, né? E sei lá, eu tenho que resolver, né? Mas o que eu só não quero que isso demore tanto, né? Eu sei que depende de mim, que eu tenho que resolver isso de um dia para outro, mas às vezes eu tento e parece que as coisas não andam. E a gente tem que ter paciência, que o tempo é ele que vai determinar quando as coisas vão acontecer, né? Do jeito que a gente deseja. Então a gente cria planos, mas nem sempre os planos e as ações que a gente faz causam os resultados que a gente esperava. Mas é só mais um desabafo, sei lá, talvez é um desabafo, talvez. É isso que eu acho que esse vídeo é. Não sei se vocês. Eu falei muita coisa, e talvez não tenha dito nada, mas por esse vídeo é só. Vou ficando por aqui porque hoje eu tô meio angustiado. Hoje eu tô meio ansioso, o coração tá meio. Parece, a questão da ansiedade é que o coração parece que tá acelerado, mas ele não tá, ele tá batendo normal. Mas você sente uma angústia, uma coisa assim, parece que falta até ar, é loucura, não sei explicar. Mas eu vou ficando por aqui, guys. Até o próximo vídeo. Valeu!